Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h38. Bom dia para você, no ar o nosso Jornal Verde Vale. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Bom dia, Daliana Oliveira. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para você também que a partir de agora passa a acompanhar a 103,7. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale, segunda-feira. Confira os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Goiás é pioneiro na implantação de colégios militares no Brasil. IF Goiano abre inscrições para concurso com 22 vagas e salário de até R$ 4.500. Projeto obriga empresas em Goiás a reservarem vagas para idosos. Ninguém acerta o sorteio e prêmio da Mega Sena acumula novamente. País deve ter 17 mil novos casos de câncer no colo do útero até 2025. Preço da carne bovina cai pelo 6º mês seguido em Goiás. Estas e outras notícias agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h39. Mais uma vez, bom dia para você. Sejam bem-vindos à nossa programação. O programa Desenrola, criado pelo governo federal para renegociação de dívidas, começará a operar nesta segunda-feira. A data foi antecipada pelo Ministério da Fazenda em uma portaria publicada na última sexta-feira, dia 14. Por enquanto, a renegociação vale apenas para a faixa 2 do programa, para pessoas com renda mensal de até R$20 mil. Segundo o governo, também a partir dessa segunda, os maiores bancos do país terão que limpar o nome de até 1,5 milhão de correntistas que têm dívidas inferiores a R$100. Esse processo tem que ser concluído até o próximo dia 28. A medida não é um perdão de dívidas. O débito inferior a R$100 continuará existindo, mas os bancos se comprometem pelo programa a não usar essa dívida para inserir os correntistas no cadastro negativo. Estragos de ciclone atingiram mais de 18 mil pessoas no sul. O balanço você confere com Raquel Carneiro. Desde a última quarta-feira, mais de 18 mil pessoas se refazem após a passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul. Cerca de 900 cidadãos ainda contam com o auxílio de casas de parentes ou abrigos públicos. A Defesa Civil do Estado reconhece pelo menos 2 mortes relacionadas ao evento climático, sendo 29 feridos e 64 municípios atingidos. A localidade de São Sebastião do Caí, na região metropolitana de Porto Alegre, foi uma das mais afetadas, com 194 pessoas fora de casa. Aos poucos, famílias começam a retornar para casa com a baixa do rio Caí. Já em São Leopoldo, cidade vizinha, a Defesa Civil já emitiu alerta após o Rio dos Sinos ultrapassar a marca dos 4,3 metros. Ao todo, 64 mil clientes ainda estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil Gaúcha faz um alerta sobre golpes relacionados ao envio de dinheiro via Pix para ajudar os municípios atingidos. Fique atento sobre quem está pedindo e busque informações oficiais das prefeituras das localidades. Na dúvida, denuncie na delegacia mais próxima. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42, o estado de Goiás é um dos pioneiros na implantação de colégios militares no Brasil. Hoje, no centro de grande polêmica depois da decisão do governo Lula de encerrar o programa iniciado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Educação, ao menos 13 governos estaduais decidiram seguir na proposta. Na gestão do ex-governador Marconi Perillo, entre 98 e 2018, mais de 40 colégios começaram a funcionar no modelo, que consiste na administração de estabelecimentos por oficiais da Polícia Militar. Professores e educadores criticam o padrão, mas grande parte da população aprova a iniciativa. Em Goiás, há grande procura por pais por vagas para os filhos nos colégios. A busca decorre principalmente pela disciplina e segurança das escolas. É bom lembrar que Mineiros tem um colégio militar e o estado de Goiás não entra nesse projeto do governo de fechar os colégios cívico-militares. Portanto, aqui em Goiás continuam funcionando normalmente.
6h43. E Caiado assina decreto que nomeia mais de 315 professores concursados. Os detalhes é com Juliana Carnevale. O governador Ronaldo Caiado assinou o decreto para a nomeação de mais 315 aprovados no concurso de professor da Rede Estadual de Educação nível 3. A relação dos convocados nesta turma pode ser acessada no portal da Secretaria da Administração, que é www.administraçãosemcedilha.go.gov.br. Os profissionais vão atuar na rede estadual de ensino, que atualmente conta com 1.000 unidades escolares e atende mais de 500 mil alunos em todas as regiões de Goiás. E atenção! Os aprovados devem estar atentos ao cronograma para apresentação dos documentos, pois, após publicação no Diário Oficial do Estado, prevista para o fim deste mês de julho, será disponibilizado no site www.educaçãosemcedilha.go.gov.br o link para agendamento do efetivo exercício e da modulação. O Estado convocou os primeiros 2 grupos de aprovados no concurso no dia 25 de abril deste ano. Já a 4ª e última turma deve ser convocada para nomeação no final de agosto. Este é o maior concurso realizado na educação dos últimos 12 anos em Goiás. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 6h44, não se atrase. Fluminense e Flamengo proporcionaram uma partida agitada no Maracanã. Apesar do empate em 0-0, com direito a 2 gols marcados em campo, mas anulados após revisão do VAR, 11 cartões amarelos e um vermelho, dado também após consulta ao árbitro de vídeo. O empate entre Flamengo e Fluminense foi o resultado perfeito para o Botafogo. Segundo colocado, o rubro-negro foi a 27 pontos, 12 a menos do que o líder do campeonato. O tricolor ficou com 25, na 5ª colocação. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A colheita de milho 22-23 de Mato Grosso atingiu 68,23% na área e está até esta sexta-feira. Um saldo semanal de 18,78 pontos percentuais, o que reduziu o atraso nos trabalhos na comparação com a média histórica para a época, apontou na última sexta-feira o Instituto de Economia Agropecuária, o IMEA. Agora, o ritmo da colheita de milho no principal estado produtor de grãos e oleaginosas no Brasil está pouco menos de 5 pontos percentuais, atrás da média histórica para o período, contra cerca de 10 pontos a uma semana. A aceleração semanal foi incentivada pelo tempo aberto, explicou o diretor da consultoria Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, indicando que o estado ainda foi o principal impulsionador no avanço dos trabalhos no país. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h59, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E o câncer no colo do útero foi responsável por 6.627 mortes no Brasil em 2020. A estimativa do Ministério da Saúde é de que de 2023 a 2025, cerca de 17 mil mulheres sejam diagnosticadas com tumor causado pelo papilomavírus humano, o HPV. Esse vírus é facilmente transmitido na relação sexual, isso porque apenas o contato com a pele infectada já é suficiente para a contaminação. Estima-se que em torno de 70% a 80% da população em geral já teve algum contato com o vírus. Existem inúmeros tipos de vírus, mais de 50 tipos de cepas diferentes, e não são todos eles que causam câncer. Tem alguns que causam verruga e outros que nem se manifestam, é o que explicou a ginecologista Charbele Diniz. A campanha Julho Verde Escuro chama a atenção para a importância de exames preventivos e também do diagnóstico precoce dos chamados cânceres ginecológicos, aqueles que afetam um ou mais órgãos do aparelho reprodutor feminino. As ocorrências mais frequentes desse tipo de câncer no Brasil são de tumores no colo do útero, no corpo do útero e também no ovário. E em sorteio, na noite do sábado, nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.611 da Mega Sena. Foram sorteados os números 4, 12, 18, 21, 25, 49.
Ao todo, 178 apostas conseguiram acertar 5 números e vão ganhar R$ 25.434. Outros 9.213 bilhetes fizeram 4 dezenas e vão receber R$ 702. 100 vencedores, o prêmio principal acumulou para cerca de 50 milhões no próximo sorteio, que será realizado na próxima quarta-feira às 20 horas pelo horário de Brasília. A aposta simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 5. A nova lei aprimora a concessão florestal e exige fiscalização. Raquel Carneiro é quem conta essa história. Neste dia 17 de julho, em que se celebra a proteção às florestas, você já ouviu falar da Lei de Gestão de Florestas Públicas? A norma é de 2006 e permite ao poder público conceder a empresas, cooperativas, associações de comunidades locais a permissão para realizar o manejo florestal sustentável. Recentemente, a nova Lei 14.590 de 2023 fez mudanças na antiga norma, deixando o processo de concessão florestal menos burocrático e mais atrativo. Ao longo desses 17 anos, dos 40 milhões de hectares de florestas a serem concedidas, somente 1 milhão foi destinado. O ambientalista e fundador executivo do Instituto Escolhas, que auxiliou no estudo para a criação da lei lá em 2006, Sérgio Leitão, explica os avanços. A lei trazia uma série de exigências burocráticas que não tornavam atrativo comercialmente, economicamente, você se candidatar a ser titular de uma concessão florestal. E faltavam os estímulos econômicos para tanto. Essa lei nova resolve esses problemas. Ela retira uma série de exigências burocráticas e traz o grande incentivo que o titular de uma concessão para explorar uma área de concessão florestal na Amazônia pode receber créditos de carbono. Além de facilitar o comércio de créditos de carbono na Amazônia, o que renderia cerca de 125 milhões de reais, segundo estudo do Instituto Escolhas, algumas das principais mudanças da nova lei são a flexibilidade de exigências para o licenciamento ambiental, o acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa e o combate às invasões de áreas sob concessão florestal. Na prática, para Sérgio Ricardo, ambientalista e membro fundador do movimento Bahia Viva, a falta de proteção e fiscalização dessas áreas e a exclusão dos povos das florestas nesses processos. Consideramos que os direitos das populações tradicionais e principalmente a repartição dos benefícios dessa atividade econômica, elas de fato não chegam às comunidades. O que acaba chegando para as comunidades são migalhas de compensações ambientais, né? Há uma superexploração da floresta e, portanto, uma ameaça ao bioma amazônico, o que é muito preocupante. Desde a sua implantação, a Lei de Gestão de Florestas Públicas já garantiu maior controle sobre a retirada irregular de recursos dos principais biomas brasileiros. No entanto, ainda há muito a ser feito pela conservação das florestas por parte da ação governamental, da participação efetiva das comunidades locais e de um setor privado comprometido com a preservação dos recursos naturais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7:03, 7:03, tramita na Assembleia Legislativa de Goiás. Alega um projeto que obriga empresas que receberam incentivo fiscal a reservar 3% do quadro de pessoal para idosos. O texto é do deputado Ricardo Quirino, do Republicanos. De acordo com a justificativa, a proposta visa estimular a inserção de pessoas idosas no mercado de trabalho, por meio de empresas que sejam beneficiadas por incentivo fiscal ou que prestem serviços públicos para o estado de Goiás. O texto cita dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para apontar que a população brasileira está envelhecendo em decorrência da transição demográfica, onde se observa uma redução da taxa de natalidade e o aumento da longevidade, o que certamente nos levará alguns anos a uma inversão da pirâmide social brasileira. Por outro lado, um levantamento da Relação Anual de Informações Sociais divulgados pelo Ministério do Trabalho informa que em 2010 havia 5.800.000 trabalhadores com carteira assinada, na faixa entre 50 e 64 anos. Em 2015, 7.600.000. Agora 7:05, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiânia, né, o IF Goiano, abriu as inscrições para o concurso público com 22 vagas para técnico administrativos em educação,
que serão distribuídas em 11 municípios do estado. Os salários variam entre R$ 2.600 a R$ 4.500. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Verbena, a banca responsável pelo concurso, preenchendo as informações solicitadas. O valor da inscrição é de R$ 120 para os cargos que exigem o nível de escolaridade ensino médio técnico e R$ 140 para os cargos de ensino superior. Os candidatos poderão concorrer somente a um único cargo. E atenção para as cidades onde estão sendo ofertadas as vagas. De acordo com o edital, Urutaí, Cristalina, Ipameri, Trindade, Ceres, Rio Verde, Iporá, Posse, Morrinhos, Campos Belos e Hidrolândia. A prova objetiva será no dia 27 de agosto, sendo de caráter eliminatório e classificatório. Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver no mínimo 60 pontos. 7h06. Governo de Goiás abre 1.500 vagas para cursos gratuitos de robótica. Juliana Carnevale traz essa boa notícia. O governo de Goiás, por meio de parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Instituto Campus Party, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de robótica nos laboratórios Include. São 1.500 vagas para crianças e jovens com idade entre 10 e 18 anos. O curso é presencial, tem duração de 4 meses e é dividido em módulos, como cultura maker, robótica e programação. O objetivo é promover a inclusão social e digital de jovens em vulnerabilidade, podendo ser um facilitador para a inserção no mercado de trabalho. As aulas visam ao desenvolvimento do pensamento computacional, com aplicação de metodologia específica para facilitar a compreensão da linguagem de software e hardware. Durante o curso, os alunos realizam diversos projetos, onde colocam em prática as noções de mecânica, eletricidade e robótica aprendidas. Para se candidatar a uma das vagas, é preciso morar na mesma cidade do laboratório. Os interessados podem obter mais informações acessando o endereço das unidades no site www.inovaçãosemcedilha.go.gov.br no menu Laboratórios Include. A previsão de início das aulas é no dia 31 de julho, com encerramento no dia 8 de dezembro. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07. O Internacional e Palmeiras ficaram no 0-0 na noite desse domingo no Beira-Rio, em duelo pela 15ª rodada do Brasileirão. Mais de 41 mil torcedores ignoraram o frio na capital gaúcha e lotaram o Estádio Colorado na expectativa de um grande jogo. Mas o que viram foi uma partida sem inspiração das duas equipes. O Colorado foi melhor na primeira etapa e o Verdão dominou a segunda, de modo que o empate acabou sendo justo. Não foi um bom resultado para nenhum dos lados, mas é pior para o time de Abel Ferreira, que chega a 5 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. E a seleção brasileira de futebol feminino faz ajustes no time a uma semana da estreia na Copa do Mundo. Os detalhes é com Cadu Macri. Faltando uma semana para a estreia da seleção feminina na Copa do Mundo, a técnica Pia Sandhauger comandou o penúltimo treino na Gold Coast, local que serve como base para a delegação brasileira na Austrália. A equipe se prepara para enfrentar a seleção masculina sub-15 de Queensland nesta segunda-feira, às 15h, no horário local, no campo do Royal Pines. O amistoso contra o time masculino será o último compromisso que a seleção vai ter até a estreia no Mundial diante do Panamá, no dia 24 de julho. A meia Duda Sampaio avaliou o período de treinamentos que a seleção brasileira está fazendo na Austrália há 13 dias. Acho que é importante a gente manter o trabalho da Pia sempre em alta e claro que aproveitar esses momentos agora mais perto ainda do que nunca da Copa, para a gente aprimorar ainda mais o modelo de jogo, todo mundo ter isso em mente e a cada dia que passa a gente está mais preparado e está mais perto do nosso objetivo. No grupo das 23 convocadas, existe uma mescla de jogadoras experientes com outras atletas que vão disputar o primeiro Mundial, como é o caso de Duda Sampaio, que comenta a importância dessa montagem de elenco para as 11 atletas que estreiam
em Copas do Mundo. Eu vejo essa mistura bem positiva, né? Principalmente de quem está aqui há mais tempo, quem já tem 3, 4 Copas aí no currículo. Pra gente é uma experiência muito boa conseguir trocar isso com elas. A gente chega com aquele frio na barriga de querer coisas novas e elas estão aqui e já conhecem, sabe? Então isso de passar uma para outra acaba tornando ainda mais enriquecedor essa nossa vontade e a delas também, que cada dia aumenta, que é de trazer essa estrela para o Brasil. O último trabalho na Gold Coast será na próxima terça-feira e logo após o treinamento, a equipe vai seguir para Brisbane, onde será a sede do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. A Agência Rádio Web, com informações da Seleção Brasileira Feminina, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora, 7h10. E a colheita da soja do Brasil em 2023-24 deve alcançar um novo recorde de 163,2 milhões de toneladas, aumento de 4,5% na comparação com o ciclo passado. É o que apontou na sexta-feira a consultoria Safras e Mercados, na sua primeira projeção para a temporada. O aumento da produção aconteceria com um crescimento anual de 2,5% na área plantada em 23-24 para 45,6 milhões de hectares. Também novo recorte, segundo as safras, indicou que a oleaginosa ganharia área de milho no verão. Pela primeira vez, vamos superar 45 milhões de hectares, mas é importante destacar que esse aumento, em termos percentuais, é mais lento em relação à safra 2022, porque o mercado trabalhou com preços mais baixos. É o que avaliou o analista Luiz Fernando Roque durante uma apresentação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Registrado o segundo caso de gripe aviária no Brasil. Raquel Carneiro traz esse alerta. O episódio de gripe aviária foi confirmado em uma criação doméstica em Santa Catarina. O comunicado oficial foi emitido pela Secretaria de Estado da Agricultura e Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola. Segundo a pasta, o caso ocorreu no município de Maracajá, a 200 quilômetros de Florianópolis. O Laboratório de Defesa Agropecuária de São Paulo confirmou o diagnóstico, uma vez referência internacional para verificar doenças em aves. O primeiro caso de gripe aviária em ave silvestre no estado catarinense foi em 27 de junho, na cidade de São Francisco do Sul. Hoje, o Brasil registra 64 focos de influenza aviária H5N1 de alta patogeneidade na Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Não há casos registrados da doença na produção comercial. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Agora 7h12, 7h13, vai mudando por aqui. Daqui a pouquinho no próximo bloco, preço da carne bovina cai pelo 6º mês seguido em Goiás. E a Câmara deixa análise do marco fiscal para o mês de agosto. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h20, 7h20, estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do nosso Jornal Verde Vale. O presidente Lula desembarcou neste domingo em Bruxelas, capital da Bélgica, onde participará da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o CELAC, da União Europeia. Ao todo, cerca de 60 líderes estrangeiros dos países componentes dos blocos são esperados para esse encontro, que ocorre oficialmente entre hoje e amanhã. A delegação brasileira leva à cúpula propostas de estímulo à cooperação mútua nas áreas ambiental, energética e de defesa, além de combate à fome e aos crimes transnacionais. A última vez em que a cúpula foi realizada foi em 2015. Embora não figure entre os principais temas da terceira cúpula, as negociações para a conclusão do acordo de livre comércio entre países do Bloco Europeu e do Mercosul podem ser objeto das conversas. Compõem o Mercosul Argentina, o Brasil, Paraguai e Uruguai. 7h21. E a Câmara deixa a análise do marco fiscal para agosto. Yuri Hudson é quem traz os detalhes. A Câmara encerrou o semestre legislativo aprovando a reforma tributária, que agora está no Senado. No entanto, os deputados não conseguiram votar o novo marco fiscal, que foi alterado pelos senadores. A análise da proposta deve acontecer apenas em agosto, com o retorno das férias. Apesar do adiamento, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT, fez um balanço positivo do semestre. Para ele, a aprovação das matérias mostra o compromisso do governo e do parlamento com o país.
Nada faremos para comprometer o esforço que o governo está fazendo para estabilizar o país fiscal e financeiramente. O equilíbrio que tem que ter entre as receitas e as despesas. Construímos um outro modelo de gestão fiscal do país. E esse modelo de gestão fiscal tem que ter as duas coisas: controle do gasto, mais elevação das receitas. Na volta do recesso, o Senado deve se dedicar para apreciar a reforma tributária. A PEC foi aprovada pela Câmara e deve ter alguns pontos alterados pelos senadores. O líder do MDB, governista Eduardo Braga, foi escolhido para relatar a proposta. Segundo ele, a expectativa é aprofundar as discussões e votar a matéria ainda em outubro. O nosso objetivo é, até o final de outubro, poder entregar à Câmara dos Deputados uma contribuição do Senado para que até o final do ano o Brasil possa ter o compromisso realizado, aprovado e promulgado pelo Congresso Nacional, se assim for a decisão da Câmara dos Deputados e do Senado. A reforma unifica PIS, COFINS e IPI na contribuição sobre bens e serviços, o CBS. Já ICMS e ISS serão transformados em Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Além disso, a reforma acaba com a bitributação, cria o cashback para famílias de baixa renda, aumenta o imposto sobre heranças e produtos prejudiciais à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h23. O preço da carne bovina caiu pelo sexto mês seguido em Goiás, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A queda registrada em junho deste ano foi de 3,5%, enquanto no Brasil ficou em 2,1%. No entanto, essa deflação pode não durar muito tempo, já que os açougues começaram a comprar o produto mais caro dos fornecedores nas últimas 2 semanas. Entre as carnes que tiveram maior impacto nos preços estão a picanha, o contrafilé e o filé mignon, com quedas de 6,52%, 7,92% e 8,2%, respectivamente. No Brasil, o preço da carne bovina caiu quase 6% no ano. 7h24. Goiás deve colher 31 milhões de toneladas de grãos na safra deste ano. A reportagem é de Juliana Carnevale. As lavouras goianas devem produzir 31 milhões e meio de toneladas de grãos na safra deste ano. É o que aponta o 10º levantamento da safra de grãos 2022-2023, divulgado pela Conab e que revisa para cima a estimativa lançada em junho. Com o resultado, Goiás abre vantagem sobre o Rio Grande do Sul na disputa pelo 3º lugar entre os maiores produtores estaduais de grãos. Na primeira posição está o Mato Grosso e na segunda o estado do Paraná. O volume de 31 milhões e meio de toneladas de grãos representa um avanço de 9,1% em relação ao volume colhido no ciclo anterior. O relatório da Conab mostra que enquanto a área plantada se manteve estável na comparação de um mês para outro, a produtividade aumentou, passando de 4.391 quilos por hectare para 4.454 quilos por hectare. A soja e o milho, principais produtos da pauta agrícola goiana, têm projeção de crescimento de 2% para a soja e de 18,9% para o milho, na comparação com o ciclo anterior. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h25, 7h25. O Atlético venceu o Bahia por 2-0 na noite deste domingo, na La Liga Arena, pela 15ª rodada no Campeonato Brasileiro. Vitor Roque e Eric, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols do Furacão, que entrou no G8 e encerrou uma sequência de 4 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas seguidas no ano. O tricolor baiano chegou a 6 partidas de jejum e pode entrar no Z4 se o Goiás vencer no complemento da rodada. Com a vitória, o Atlético pulou para a 8ª colocação com 23 pontos. Já o Bahia ocupa a 16ª colocação com 13 pontos. O Atlético volta a campo contra o Vasco no domingo às 18h30 em São Januário pela 16ª rodada do Brasileirão. Bahia recebe o Corinthians no sábado às 18h30 no Itaipava, Arena Fonte Nova.
7h26. E essa rodada que foi recheada de empates fez o Botafogo aumentar a vantagem. Confira essa matéria de Cadu Macri. O final de semana foi de bola rolando pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, 2 clássicos foram realizados e com resultados bem distintos. No Morumbi, o São Paulo atropelou o Santos 4-1 e ganhou 4 posições na tabela de classificação, fechando a rodada no G4. Já o Peixe continua ameaçado pelo rebaixamento. O técnico Dorival Júnior está feliz com a evolução do tricolor paulista e quer que a boa fase continue. Eu fico feliz de estar podendo vivenciar um momento como esse com toda a equipe. Eu acho que é fruto de muito trabalho, dedicação, de um comprometimento muito grande de todos eles. E eu espero que continuemos assim, que na sequência aí nós tenhamos a possibilidade de continuarmos dando uma boa resposta ao nosso público e passando essa confiança e recebendo essa energia que vem das arquibancadas e que tem feito a diferença. Já no Rio de Janeiro, o Fla-Flu foi equilibrado e recheado de polêmicas. Empate em 0-0, que foi ruim para os dois. Os times até marcaram, mas o árbitro Sávio Pereira Sampaio anulou os gols de Arias para o Fluminense e Gabigol para o Flamengo. O 0-0 também foi o resultado para o duelo entre Internacional e Palmeiras no Beira-Rio e também Cruzeiro e Coritiba no Independência. O Fortaleza perdeu para o Cuiabá em casa por 1-0 e o Atlético Paranaense bateu o Bahia na Arena da Baixada por 2-0. A rodada será finalizada nesta segunda-feira com Goiás e Atlético Mineiro na Serrinha. Os confrontos entre América Mineiro e Vasco, Corinthians e Grêmio foram adiados em virtude da Copa do Brasil. O jogo único que foi realizado no sábado foi a vitória do Botafogo diante do Red Bull Bragantino por 2-0 no estádio Newton Santos. Agora, a vantagem do Glorioso na liderança é de 12 pontos. A Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h28 agora. E depois de iniciar o dia com boas altas, os futuros da soja perderam um pouco de fôlego e passou a operar com estabilidade na Bolsa de Chicago no início da tarde da sexta-feira. Olha, por volta do 12:20 de sexta-feira, as cotações da oleaginosa perdiam 5,25 a 9,75 pontos nos contratos mais negociados, levando o agosto a $14,75 e o novembro, referência para a safra americana, a $13,70 por bushel. O mercado inicia volátil e recua à espera de mais dados consolidados de clima americano, é o que explicou o Pátria Agronegócios. Além do grão, os futuros do derivado também perderam força, com baixas de mais de 1% do óleo, ajudando na leve pressão sentida pela soja. O mercado realiza lucros e devolve parte das altas fortes que registrou na semana, algo que também se deu aí no grão.